Eu queria começar por dizer o seguinte. Sr. Presidente, quer queira, quer não, quando a Sociedade de Reconstrução Urbana do Porto reconstrói um conjunto de imóveis na Ribeira ou na Praça Carlos Alberto, os coloca à venda em mercado livre e não consegue a sua colocação, alguma coisa está mal nos objetivos desta sociedade. Pode dizer que não expulsa as pessoas, mas de facto não contribui nada, antes pelo contrário, para a reocupação ou reapropriação pelos anteriores habitantes ou proprietários daquilo que são os imóveis intervencionados, mesmo que eles não sejam, naturalmente, desde que eles não sejam devolutos, como é o caso. No entanto, eu desta reunião retiro algumas coisas importantes e algumas informações e confirmações. A primeira é que vai haver uma redução substancial do plafond de crédito à qual a CERU do Porto pode aceder. Vai deixar de ser até 70 milhões para ser um valor significativamente inferior, provavelmente em torno dos 20 e poucos milhões de euros. Isto tem a ver, em linha direta, com a capacidade da CERU do Porto. E podemos dizer, tem em linha direta a ver com aquilo que se pode dizer sucesso ou insucesso da intervenção da CERU. E o que nós temos pela frente, confirmado aqui hoje, pelos números que o senhor deu, é que a intervenção da CERU do Porto é um autêntico insucesso, fracasso. Porque é uma intervenção que em 8 anos conseguiu investir 5% do plafond disponível. Quando a média de utilização das CERUs em Portugal executou 3,6 milhões. Executado. 3,6 milhões. 5% do valor disponível em crédito. Foi o que o senhor disse várias vezes. O que significa que fica significativamente abaixo da média de utilização de instituições deste tipo. 21% foi o número que o senhor disse. Média. O que significa que o acionista maioritário e o acionista minoritário são responsáveis por uma utilização débil, insuficiente, abaixo da média do investimento disponível para a reabilitação urbana no Porto. Diga o senhor o que disser quanto à disponibilidade de investimento existente. A verdade é que no passado, até agora, a utilização foi esta. Também confirmamos, pelas palavras que me respondeu há pouco, que só agora o IRU ataca o problema dos custos excessivos de funcionamento, se eles existem. Se eles existem. Também agora é possível descortinar que é por responsabilidade não do IRU, mas do Governo, responsável Ministério das Finanças, que o IRU não recupera quase 30 milhões de euros de dívidas e que se mantém a dívida à CERU do Porto de 2,6 milhões de euros de reposição do capital social. Também é uma conclusão desta reunião. O senhor diz-me que a reabilitação não é um último recurso. Nem eu disse isso, senhor. Pelo contrário. A reabilitação é um realinhamento de última da hora das prioridades governamentais. Face às circunstâncias. Porque o senhor terá que reconhecer que, do ponto de vista daquilo que são as nossas propostas, ao longo de anos, a construção de habitação nova já não era uma prioridade, ou já não deveria ser uma prioridade há muito tempo. Não é um último recurso. É um realinhamento de última da hora dos governos, do último governo na fase final e deste governo face às circunstâncias e imposições. Finalmente, senhor Presidente, finalmente uma nota sobre o bairro do Lagarteiro também. Ao Sr. Presidente, o senhor pode invocar formalismos onde quiser. Não o disse, mas eu concluo e o senhor desmente ou não. É que o que se passa com a não intervenção em 5 dos 13 imóveis do bairro do Lagarteiro também tem a ver com as mesmíssimas razões pelas quais o senhor não recebe 30 milhões de euros e o Governo não paga 2,6 milhões à CERU do Porto. É indisponibilidade financeira
do Ministério das Finanças que não dota suficientemente o IRU para continuar a intervenção no bairro do Lagarteiro. E mais nada, não nos venha com mails, porque esses correios eletrónicos apenas são formais, não são substanciais, como aqui ficou claro. E mais, devo dizer-lhe que lamento a posição do IRU e do Governo e da maioria parlamentar, na voz dos deputados que já me antecederam, de que, de facto, acabou o fundo perdido para reabilitação urbana em zonas degradadas e para habitações e para bairros críticos sociais. Quando nós percebemos isto, o que é que podemos concluir? Onde é que está a atividade do Estado na reabilitação urbana social? Não existe. Não existe. O senhor acaba de dizer que o IRU e o Governo não têm disponibilidades para apoiar a reabilitação urbana social nos bairros mais degradados deste país. Não é só no Porto, é deste país. É claro que esta audição demonstrou que há responsabilidades do IRU e da Câmara Municipal do Porto relativamente à ACERU em 4 aspectos. Primeiro, a manutenção de custos de financiamento elevados, reconhecidos elevados. Segundo, utilização abaixo da média nacional do plafond de crédito disponibilizado pelo BEI. Terceiro, situação inaceitável dos órgãos sociais com mandatos ultrapassados. E 4, a manutenção de um clima de tensão entre os 2 acionistas da ACERU, com consequências, por exemplo, no atraso dos contratos de programas a estabelecer. Segundo, esta reunião, esta audição, também permite concluir que há responsabilidade do Governo e particularmente do Ministério das Finanças na não liquidação das dívidas à ACERU do Porto do valor de 2,6 milhões de euros e na manutenção clara de dificuldades financeiras do próprio IRU, que ascendem neste momento a cerca de 30 milhões de euros de dívidas do Estado, do Orçamento do Estado ao IRU. Também de dificuldades financeiras na intervenção de reabilitação urbana em bairros sociais ou em bairros críticos. Mas eu gostava, para além destas conclusões, que para mim são claras, esta audição, e eu julgo que esta audição, neste aspecto, é completamente transparente nas conclusões que permite retirar, eu queria comentar uma afirmação do Sr. Arquiteto Vítor Reis, Presidente do IRU, distinto Presidente do IRU, sobre a questão daquilo que é o financiamento da reabilitação de bairros sociais, que teorizou há pouco. Disse-nos que a média das rendas é de 75 euros nos bairros sociais e que em 8 anos é possível acumular um valor superior àquilo que é necessário utilizar para a manutenção daquele fogo, portanto, no conjunto dos bairros. E, portanto, a recuperação e a reabilitação cabe aos proprietários. Aos proprietários, às entidades recebedoras daquela receita. No caso, a Câmara do Porto, por exemplo, no caso do bairro do Lagarteiro, porque recebeu e, portanto, custeia a intervenção face às receitas que auferiu, num período possível de manutenção, e ao IRU. Eu gostava de perceber, sendo esta a lógica, mantendo a questão social como objetivo essencial, porque é que o IRU, no Porto, mantém em estado degradado, em último grau, bairros como o de Santo Tomé, parte do bairro de Paranhos, parte do bairro do Viso, etc., que são o pior das piores situações de degradação dos bairros sociais no Porto. Não são os da Câmara, são exatamente os do IRU, Sr. Presidente. Como é que dentro dessa filosofia o senhor consegue deixar de degradar aquilo àquele ponto? Se tem uma receita que lhe permite, num período aceitável de 8, 10 anos, recuperar, reabilitar, digamos assim, intervir do ponto de vista da manutenção do bairro de que o senhor é proprietário. Como é que é isso? Como é que, não sendo isto possível, como é que o senhor contorna o problema a não ser através do fundo perdido, que tem que naturalmente ser pago por dotações do Orçamento de Estado, a crédito, obviamente. Não digo que são 200 milhões.
é, digo, o necessário para proceder a estas intervenções.